Eu acho que foi o Urandir que falou que a música em 432 Hz, ela dá uma acelerada na vibração cerebral, é isso? Na frequência cerebral? É mais ou menos isso, né, Otávio? Na verdade, eu não sei o 432 com relação só à frequência cerebral. Eu sei que a 440 ela é um pouco mais... ela desestabiliza algumas coisas, ela fica meio fora das frequências meio que naturais. Quando você pega a afinação do 440, que é o padrão, para quem não sabe, né, o pessoal que não entende, né, dessa parte de afinação, praticamente a grande maioria dos instrumentos são afinados em 440 Hz, então a gente vai ter as escalas das notas, né, sendo múltiplos, né, ou divisões, né, aí desses 440 Hz, e que vai dar as notas que vão ser usadas. Só que esses harmônicos que são dados nos 440 Hz, eles não entram numa ressonância perfeita com a natureza, nesse sentido. O 432 Hz já se ajusta bem mais, não tem comparação. Mas também não é a perfeição toda, né? Que às vezes as pessoas colocam assim, esse é o absoluto. Não, não é o absoluto, porque para ser absoluto teria que ser meio quebrado aí os valores, mas é o que mais se aproxima. Então, quando a gente pega assim, tem um desvio menor, né? Aí outras pessoas às vezes falam assim, porque antigamente tudo era 432. Também não é verdade. Tiveram vários padrões, mas o 432 é um que se encaixa muito melhor, né? Quando você pega os harmônicos e coloca as pessoas para escutarem, a tendência delas se harmonizarem é maior, a tendência desses harmônicos entrarem em ressonância com os próprios harmônicos da natureza também é maior, né? Então, quando uma pessoa faz uma música nos 432 Hz, é perceptível, existem vários testes que mostram que é perceptível que ela produz um efeito bem mais construtivo e harmonioso que o padrão de 440, né, e do que outros padrões. Né? Para se encaixar melhor, teria que fazer alguns ajustes que é deixar tudo muito quebrado, né? E a gente trabalha aqui no sistema ocidental com escalas temperadas, né? Então, assim, esses temperamentos já te tiram um pouco do que seria o natural. Então, estou tentando simplificar para o pessoal entender porque por que não é 100%? Porque para ajustar os nossos instrumentos tem esse temperamento, tem uma série de coisas, então tem uma vírgula, alguma coisinha ali, então o 432 é uma frequência que se ajusta muito bem, né? Mas para quem trabalha com frequências sonoras, existem outras frequências, tipo 528, né, que vão te gerar 963 Hz, que vão gerar outras frequências específicas para se alinhar, né, a padrões vibratórios específicos para parte de cura, de elevação vibratória, tudo isso. Né? Mas num contexto musical, principalmente para o nosso ocidente, o 432 se encaixa muito bem. Né? Então, o 440, como ele desorganiza um pouco, eu imagino que dentro do que você falou aí, que o presidente falou, o Urandir, o 440 pode dar uma, né, não vai dar aquela equalizada e acelerada. Fica mais fácil você conseguir fazer isso com um padrão de 432, né? Mas vai depender também como é que você joga as notas ali dentro, né? Porque você vai estar num padrão que gera mais ressonância. Então, assim, para entrar nesse assunto assim, teria que ser uma live inteira para explicar por que isso se encaixa aqui, por que não encaixa aqui, por que o temperado faz isso, o não temperado faz isso, por que escolheram assim, por que não escolheram aqui, por que o 440. Então, o pessoal às vezes resume a dizer 440 é falso, é ruim, 432 é o verdadeiro. Mas isso é uma simplificação. É verdade em linhas gerais? Sim. Se encaixa melhor mesmo 432? Sim, sem dúvida. Os estudos apontam isso? Sim. Né? Mas tem vários pormenores para você ser meio absoluto na fala, para você entender. Ah, sim, não é. A gente não pode dizer que isso aí é o suprassumo, né? Universal, entende? Porque até porque depende do que está sendo tocado ali dentro. Você está colocando uma afinação num instrumento que é temperado e que tem várias outras notas que serão tocadas também. E que vai sendo formado até o tipo várias variáveis que você cria ali, você vai estar gerando dissonâncias ou consonâncias. Né? Então, com a 432 você consegue também fazer uma música que desorganiza se você quiser. Né? Mas, assim, e inclusive o impacto poderia até ser maior, porque uma vez que a
a ressonância das ondas e dos harmônicos dela se encaixaria melhor com os padrões naturais. Entende? Mas a tendência, como se encaixa mais com os padrões naturais, a tendência de ser organizadora, construtora, harmoniosa é muito maior, né? Mas muita gente falando aí, porque soma dá 9. Sim, tem esse fator também, né? Esse fator numérico aí dá 9. E todas as somatórias depois vão ser 9. Quando tu vai fazendo a montagem dos acordes, né? Vai sempre formando 9. Exatamente. Isso, não só 9, né? 3, 6 ou 9. Sim, isso que é mas o mais faz uma diferença. curioso. Faz diferença, gente. Os testes que mostram várias bandas que gravaram 440, gravaram em outras frequências e gravaram no 432, testes às cegas mostram as pessoas se sentindo melhor com 432, tendo reações melhores com 432, a saúde, o relaxamento, frequência cerebral, tudo isso melhor com 432. Isso, e queria também entrar, porque a gente disse que 432 é uma frequência curativa, mas eu queria destacar, Otávio, o teu próprio trabalho sobre as frequências, que lá no teu canal tem várias frequências que são curativas, e eu já tive a experiência, e o Luciano, meu marido, sempre que ele tinha algum problema, alguma disfunção, ele dizia para mim, amorzinho, liga as frequências do Otávio para mim. Então, assim, são realmente frequências que são curativas. Muito legal, eu queria agradecer, eu tenho muito carinho pelo Luciano, por vários motivos, mas com relação a essa questão das frequências, ele fez uma coisa que eu achei muito legal na época. Ele nem me conhecia, e ele me procurou, e ele falou, olha, eu sou músico, sou pesquisador, e eu fiz uma experiência, eu vi esses canais todos que falam de frequências sonoras, e eu resolvi medir as frequências que os canais colocam, e ver o que eles estão emanando. E eu queria te dar os parabéns, porque o único canal que eu vi que tudo que você está falando que está lá, eu medi, e eu vi que a medida do que você fala que está lá é o que está lá. Então a frequência exata que você fala que está sendo colocada é a que eu estou medindo com os meus aparelhos. Então eu queria te dar os parabéns porque eu fiz esse teste em outros lugares e eu vi que não era a mesma coisa. E eu achei isso muito legal. Uma pessoa ter tomado o trabalho de ir lá verificar mesmo. Peraí, será que é isso mesmo que ele está falando? Será que essa frequência que ele está falando, está sendo emitida, é essa mesmo? Será que está tudo assim mesmo? Porque isso é importante, gente. Na internet hoje, com tanta mentira, tanta deturpação, tanta coisa, o povo sobe qualquer coisa, às vezes sobe o que baixou do outro, e nem sabe o que está colocando, e as pessoas estão escutando algo, achando que está harmonizando, e está desarmonizado, né? Então, assim, é um trabalho que a gente tem que ter muito cuidado, né? E que eu percebo que existe também da parte de vocês. Todo esse cuidado, o cuidado da frequência 432, não é só colocar uma frequência porque parece mais bonito, né? É o cuidado da letra, é o cuidado de tudo que vem junto ali. E de ser coerente, né? Dos artistas também vivenciarem aquilo que eles estão propagando e acreditam, né? Porque senão o seu trabalho é uma ilusão, né? Então, assim, isso é muito importante, gente, que o que a gente coloca na internet, mesmo depois de colocar, a gente tem que verificar. Porque quem que te garante quando você sobe uma frequência para o YouTube, ou uma música para o YouTube, que o YouTube não tivesse feito uma alteração ali? Como é que você vai saber? Você verifica. E aí você verifica depois, peraí, não, tá batendo certinho. O que eu mandei foi o que eles colocaram. Então tá ok. Porque se não tivesse, você acha que tá provocando um efeito, tá provocando outro. Isso é muito importante, essa verificação, gente. Mas eu queria agradecer, obrigado aí por ter citado isso. E ao Luciano por ter verificado. É massa demais. A gente, nas lives, quando a gente fala de frequência, a gente sempre indica o teu canal, né, Otávio? Justamente por essa veracidade, saber que realmente aquilo ali é o que tu tá falando. Entendeu? Obrigado. Eu também, eu consumo muito a 963, né? Basicamente, eu sempre puxo do teu canal ali. A 963 era uma que eu nem tinha lá, gente, e que foi muito interessante. Era a única que eu não tinha, porque eu pensava assim, já tem tantas outras, por que eu vou colocar essa? E aí a Juliana Varão saiu com a pesquisa, né, que ela começou a fazer a pesquisa sobre as frequências, e ela conseguiu encontrar estudos que mostravam as moléculas de grafeno desestruturando
com o som de 963 Hz. E vários estudos colocavam no microscópio o grafeno e ia mostrando ele desestruturando. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, não, gente, então preciso de colocar a 963 aqui também para o pessoal também poder acessar isso, porque se ainda tem esse benefício, vamos colocar para todo mundo, né? E essas, gente, 963, 528, são frequências gratuitas, tá? Essas são acessíveis para todo mundo. Inclusive é muito interessante porque esse vídeo ele ficou rodando nos grupos por um bom tempo, né? Eu até guardei ele porque é um estudo muito interessante essa do grafeno sendo destruído, né? Com Sim. o 963, e é visível, não é? É em tempo real, a gente consegue observar eles colocando a frequência, né? Em tempo real é absurdo, cara. É absurdo, tu vê assim, tu nem acredita. O ruim agora é... Oi, pode falar. Essa questão das frequências, gente, é igual o som. O som, que são frequências sonoras, a luz são frequências vibratórias luminosas. Existem estudos, né, do Rife, por exemplo, que mostram o quê? Você pega cada hora um vírus diferente ou uma bactéria diferente, coloca no microscópio e vai colocando frequências diferentes até que acha uma frequência que entra em ressonância e rompe a proteção ali da bactéria e ela desintegra, o vírus desintegra. Então, o que ele fez? Foi pesquisando. Ele foi pesquisando cada tipo de problema de saúde ou cada tipo de órgão do corpo, né? Cada detalhe vivo, o que é, quais frequências que quando colocava produziam quais efeitos naquilo ali, né? Então, assim, ele conseguiu fazer uma tabela de quais estruturas você, quando coloca X frequência, você reforça aquela estrutura, quais estruturas você desestrutura com certas frequências, né? Então, assim, a medicina poderia ter avançado muito já em termos de tratamento apenas através de emissão de frequências, uma vez que é possível fazer uma tabela sabendo qual tipo de micróbio poderia ser neutralizado com qual frequência, né? Então, assim, aí a gente percebe que o poder, né, que um som tem. Então, a nossa voz, ela traz também várias frequências. E na medida que a gente oscila a nossa voz por causa de oscilações emocionais, que a oscilação emocional faz com que a gente vibre mais numa certa frequência e a nossa voz, ela vai entrar em ressonância também com essa frequência, as cordas vocais também, porque a gente vai ter uma tensão maior ou menor, um relaxamento, né? A parte de hormônios que vai estar diferente. Então, isso faz o quê? Com que a gente emita frequências diferentes em função das emoções que a gente está carregando. Então, quando você está cantando ou você está falando também, você também está sendo um gerador de frequência que pode curar as pessoas ou desestruturar em função do que você está emanando, né? Então, é muito importante. Nós somos tecnologias mentais, né? Nós somos conjuntos de ondas moduladoras. Então, nós também emitimos frequências, né? E emitimos frequências sonoras também pela nossa voz. E a nossa frequência emocional, ela tem um impacto na frequência sonora, né? Que pode se transformar numa magia que cura, né? Ou em algo que desestrutura. Por isso falam do poder da palavra, né? A palavra é uma manifestação. O faça-se luz, né? Primeiro era o verbo. Quando você coloca a palavra, o que a gente vê ali na primeira frase, ali no início da criação da Bíblia, é o quê? A palavra, ela se manifesta, ela cria o universo. Nós também, quando estamos propagando a palavra, estamos propagando um conjunto de frequências que está se manifestando no mundo e está interagindo nos indivíduos que estão ali no mundo e tem um efeito em cima disso, né? De cura, de estrutura ou de desestrutura. Depende do que você está emanando.